Bueno, ahora vamos a presentar a Tania Zancanaro Piescovici, de la Universidad Regional de Chapecó de Brasil. La doctora Zancanaro es doctora en Educación por la Universidad Federal de Santa María. A su vez es máster en Educación por la Universidad de Paso Fundo. Es licenciada en Pedagogía en la especialidad de Educación Especial y docencia en Educación Superior por la Universidad Comunitaria del Regional de Chapecó. A su vez, ha sido directora de educación en la misma universidad entre el periodo 2009 a 2016, trabaja en investigación y extensión y tiene experiencia en la coordinación de cursos de pedagogía, formación de pedagogía universitaria y educación especial. Asimismo, ha sido coordinadora del Centro de Apoyo Pedagógico, elegido como representante para formar parte del coordinador de apoyo académico del Consejo Universitario y coordinador de políticas de graduación. Trabajó asimismo en educación básica y en educación especial. Fue miembro del Comité de Apoyo Psicopedagógico en la carrera de Medicina de la UNO Chapecó entre 2005 y 2015. A su vez, especialización Lato Sensu, principalmente en las áreas de educación especial, educación inclusiva, teoría y metodología de la educación superior. Es profesor, investigador y actualmente coordinador del programa de posgrado Stricto Sensu Master en Educación de la Universidad Regional de Chapecó. En la maestría en Educación trabaja en las disciplinas en Investigación Educativa y Diversidad Sociocultural y es líder en investigación de desigualdades sociales. Actualmente, el día de hoy, su ponencia se titula Puntos de vista sobre el otro en la educación. Recibimos con un gran afecto a la doctora Tania Zancanaro Piescovici. Buenas tardes. Boa tarde. Quero inicialmente agradecer o convite do professor Aldo, elogiar a iniciativa do evento e falar da alegria muito grande estar com vocês nesse dia. Vou tentar compartilhar meus slides. Estão vendo? Sim, senhora. Sim. Então, o tema Olhares sobre o Outro da Educação. Aqui mostro Brasil, falo do sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, e esta marcação é o município de Chapecó, de onde estou agora falando. Aqui uma imagem aérea da UNO Chapecó, uma universidade comunitária, onde eu exerço o meu trabalho. Bem, digo que os meus estudos no campo da educação inclusiva, especialmente voltados para a educação especial, mas não só, evidenciam que essa temática tem crescente investigações no Brasil, inclusive na Amped, que é uma organização de pesquisadores em educação no Brasil, é a que tem ocupado o terceiro lugar em volume de trabalhos anualmente sendo apresentados. Digo também que distintas opções teórico-metodológicas amparam os pesquisadores brasileiros, que nos últimos anos eu tenho pesquisado a partir da perspectiva pós-crítica em educação, com base especialmente em Foucault e autores que nele se amparam, e que no Brasil também é forte a perspectiva do materialismo histórico dialético. Os estudos que eu tenho realizado apontam para a ambivalência da inclusão, que se manifesta no fato da educação inclusiva sinalizar para princípios como temporalidade distinta, solidariedade, respeito à singularidade humana, reconhecimento da diferença, dentre outros. Porém, a escola está organizada predominantemente com base em princípios da modernidade sólida, com tempos e espaços fixos para todos. E aí eu vou falar de uma lenda que eu sempre falo quando me expresso, que é a lenda do leito de Procusto ou de Procustes. Conta esta lenda da Grécia Antiga, que havia um senhor de nome Procusto que convidava para pernoitarem no seu castelo os transeuntes
daquele lugar. Quando as pessoas ingressavam, ele oferecia túnicas de linho, brancas, bordadas, muito limpas, jantares maravilhosos, vinhos especiais. Porém, na hora de dormir, ele pedia para que as pessoas deitassem nesta cama de ferro. E eram cortadas as extremidades das pessoas que fossem maiores do que a cama, ou as pessoas menores do que a cama eram esticadas de forma que coubessem exatamente na proporção do leito. Conta a lenda que poucas pessoas seguiam viagem no dia seguinte. E eu sempre faço referência a essa história para dizer que ela tem muita aproximação com a escola. A escola que diz, tomem os seus lugares. Porém, os lugares são todos iguais, mas os sujeitos da escola são todos diferentes. E aí eu vou brincar um pouquinho com algumas personagens de cartunistas, de escritores, né? A Mafalda, que é do Quino, um cartunista argentino, o Menino Maluquinho do Ziraldo, a Emília do Monteiro Lobato, o Chaveco, o Cebolinha e o Cascão, que são do Maurício de Souza, cartunista brasileiro. O que têm em comum essas crianças? Todas são criativas, inquietas, e elas são as crianças que não cabem nas caixinhas da escola. E eu vou ler um texto que diz assim: Menino maluquinho não existe mais. Está rotulado e recebendo psicotrópicos para transtorno do déficit de atenção. Mafalda está tratada e seu transtorno opositor, desafiante, foi silenciado. Chaveco não vive mais nas nuvens. Aterrissou desde que o seu déficit de atenção foi identificado. Emília, tão verborrágica e impulsiva, está calada e quimicamente contida. Cebolinha está em treinamento na mesma cabine e nas mesmas tarefas usadas para rotulá-lo como portador de distúrbios de processamento auditivo central. E assim está em tratamento profilático da dislexia, que terá com certeza quando ingressar na escola. Cascão é objeto de grandes debates no comitê que está elaborando o DSM-5, com divergências se ele sofreria de TOC, transtorno obsessivo compulsivo por sujeira, ou de TFH, transtorno de fobia hídrica. Mas tudo indica que chegarão a um acordo e os dois novos transtornos recém-inventados serão lançados no mercado, pois quanto mais transtornos, melhor. Eu leio esse excerto da Moisés e Colares, que elas escrevem sobre os preconceitos do cotidiano escolar, para dizer que a escola não sabe lidar com a diferença. A diferença que é entendida como aquilo que, sendo desviante e instável, estranho e efêmero, não se submete à repetição, mas recoloca a todo instante o risco do caos, o perigo da queda, impedindo que o sujeito moderno se apazigue no refúgio da prometida maioridade. E aí eu leio um texto que eu escrevi, que eu digo assim: existe um olhar hegemônico que define a maneira como a escola concebe os sujeitos, buscando as ausências, as diferenças em relação a uma corporeidade e a uma forma de agir considerada normais. Os professores são subjetivados pelos discursos da inclusão, os quais difundem a ideia de solidariedade, de respeito à diferença, vista como essencialmente boa, como elemento que soma e que produz uma sociedade
mais acolhedora. Esse jeito de conceber a sociedade e a educação gera conflitos diante de perspectivas seletivas e excludentes ditadas pela sociedade neoliberal. Homi Bhabha nos diz que as diferenças culturais, raciais, de gênero ou de classe, elas não seriam problemáticas se fossem apenas diferenças. A questão central é que elas são hierarquizadas socialmente e se transformam em desigualdade. E o Foucault nos diz que as classificações tão presentes na escola, né, que normatiza, que padroniza, elas têm um duplo papel, que é marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões, mas também castigar e recompensar. Esse esquema que eu mostro agora, ele é da proposta curricular de Santa Catarina, o estado onde eu resido. E essa proposta, ela traz a diversidade como um princípio formativo. E ela vai listando alguns sujeitos da diversidade. Dentre eles, educação para a diversidade sexual, educação do campo, educação escolar indígena, educação das relações étnico-raciais, educação escolar quilombola e a educação especial. E a minha provocação é, se esses são os sujeitos da diversidade, podemos pressupor quem é o sujeito da identidade, uma vez que a escola se organiza muito com base na identidade. E o Tomás Tadeu da Silva nos diz que a identidade está sempre ligada a uma forte separação entre nós e eles. E que essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. E eu digo que no Brasil, as marcas históricas da submissão e da exclusão se caracterizam como desigualdade social. Os Invisíveis da História é um livro escrito por Lília Lobo que chama Os Infames da História, os negros, os deficientes e os pobres no Brasil. Um belo livro que eu recomendo. E ela escreve acerca dos invisíveis da história, nos dizendo: os invisíveis da história, no entanto, sempre estiveram lá. Nas poucas inscrições em que foi registrada a rápida passagem de suas existências por alguém que muito apressadamente se ocupou deles. Não se trata simplesmente da diferença, mas da desigualdade social, ou melhor, da diferença sempre reduzida à desigualdade, e quando manipulada pelos ideais de igualdade, laminada pela normalização, aquela ideia de normalizar, de normatizar e normalizar. E eu faço dois destaques do professor Aldo Campo Gonzalez, né, que eu tenho muito reconhecimento, quando ele nos diz: a educação inclusiva requer ética e consciência diferenciada para transformar a vida das pessoas. A inclusão é sinônimo de produção de outros mundos, impõe um significante deslocador e alternativo à tarefa educativa e questiona profundamente o saber pedagógico. E queremos construir uma escola que se coloque para além do assujeitamento, em que cada um possa ser capaz de pensar por si mesmo e de aprender a viver por si mesmo, constituindo-se como sujeito nesse processo. Observar que igualdade não é o mesmo que equidade, né? A equidade é dar condições para as pessoas terem igualdade de acesso.
E eu finalizo com um excerto do Paulo Freire, do sumário do livro Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire é patrono da educação brasileira, quando ele nos diz que ensinar exige respeito aos saberes do educando, estética e ética, rejeição a qualquer forma de discriminação, alegria e esperança, convicção de que a mudança é possível e compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E essa é o recorte de fala que eu trouxe hoje, né? Nesses tempos que correm rapidinho, né? Os 15 minutos, eu me coloco à disposição. Optei por fazer leitura, porque se eu arriscasse no espanhol ficaria muito complicado. Então, falei em português e fiz a leitura do texto. Espero muito que tenham me compreendido e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, prezada Tania, por su presentación. Y luego en la ronda de preguntas vamos a retomar algunas de las preguntas que los participantes nos están haciendo acá. ¿Sí? Parabéns. Profesora que está moderando, le doy el pase. Muchas gracias, profe. Manifiestan lo interesante que es poder compartir este tipo de espacios. Muchas gracias por la presentación. En términos generales, agradecen este espacio y sugieren inquietudes con respecto a en qué momento ingresan los niños y las niñas a educación en Brasil. Eu entendi bem a pergunta. Profe, qué pena antes de interrumpir. Esa pregunta es mía, pero entonces, para que pues de pronto lo entiendan mejor, ¿a qué edad empiezan los niños su proceso de escolaridad? En la etapa preescolar, los niños. ¿Me hago entender? Tania. Acredito que sim. Acredito que sim. Muchas Então, obrigatoriamente pela lei brasileira, LDB, Lei Brasileira da Educação, dos 4 aos 17 anos, a obrigatoriedade de frequência à escola. E a partir dos 6 anos, a educação fundamental. Vale, mil gracias por tu presentación. Vamos a continuar con el espacio. Estamos un poco restringidos de tiempo. Te agradecemos enormemente, Tania. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Muito obrigada, um abraço. A ti, gracias por la atención.